Pessoal, eu estou aqui, vocês conseguem ouvir uma música de fundo, é porque logo aqui, atrás dessa câmera, existe um grupo, não sei de que país, cantando alegremente canções em homenagem a Jesus. Esse é um lugar muito especial. Eu estou perto do Mar da Galileia. Nós estamos aqui na Galileia. Só para você ter uma noção do lugar onde nós estamos, lá na frente, vou pedir para que a câmera mostre, tem um vale. Aquele vale que vocês veem é o caminho de Nazaré. É um caminho muito antigo. Jesus certamente passou por aquele caminho. E nesse mesmo vale que eu mostrei de Nazaré, quando se aproxima aqui do Mar da Galileia, do Lago da Galileia, existem as ruínas de Magdala. Isto, a cidade onde viveu a famosa Maria de Magdalena. No entorno desse lago, muitos episódios do Novo Testamento tiveram lugar. Episódios importantes que marcaram a vida de Jesus, a trajetória dos discípulos, enfim, o início, a origem do Evangelho cristão. Agora eu queria falar um pouco com você sobre esse lugar. Eu estou no alto de uma montanha. E a Bíblia fala que Jesus subiu a uma montanha e deu ensinamentos para pessoas que estavam ao redor dele. Eu não posso marcar com um X em qual dessas montanhas Jesus esteve. Mas, como possibilidade, quem sabe não foi aqui. Tradicionalmente, esse lugar onde eu estou é chamado de o Monte das Bem-aventuranças. Quer seja ele o lugar verdadeiro ou não, o fato é que foi nesta região em que Jesus ensinou o Pai Nosso, como orar, como perdoar o semelhante e, enfim, a sua bela parte sobre felizes. Bem-aventurados são os felizes. E assim diz o Evangelho de Mateus, que eu fico recordando como deve ter sido naqueles dias. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, na encosta do Mar da Galileia. E como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados sois vós, toda vez que vos perseguirem e vos injuriarem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. 2000 anos se passaram em que essas palavras foram pronunciadas em algum lugar aqui perto, evidentemente em aramaico, que era a língua que Jesus falou. Mas me chama a atenção, irmãos, ao olhar esse texto, porque quando Jesus fala bem-aventurados, makarioi em grego, significa felizes. Mas preste atenção na sua Bíblia. Felizes os infelizes? Porque ele diz felizes os que choram, felizes os que são perseguidos, felizes os que têm fome, que têm sede. Isso não faz sentido. Mas a lógica de Deus, muitas vezes, é diferente da lógica humana. E eu vou dar um exemplo vivo para você. Aqui no entorno do Mar da Galileia, existem algumas igrejas construídas por católicos. E dentre os católicos existem aqueles que foram da ordem dos franciscanos. Agora, veja que interessante. Na época em que Francisco de Assis, ou como os católicos consideram São Francisco de Assis, veio aqui a Israel, toda essa área estava disputada pelos muçulmanos que dominavam a região. Você sabe, a região de Israel sempre foi uma região que todos queriam ter. Jerusalém sempre foi cobiçada por vários povos. E os muçulmanos esperavam mais um exército de cristãos, mais uma cruzada. E avisaram para o líder: olha, uma cruzada de cristãos está chegando. Eles prepararam armas, escudos, lanças. Mas quando viram, que ironia, a cruzada de cristãos, na verdade, era Francisco de Assis, vestido como um andarilho pobre, cercado por outros andarilhos, sem uma espada, sem um colete contra espadas, sem capacete, sem dardos, sem flechas. E perguntaram: que exército é esse que você tem? E Francisco de Assis respondeu: é o exército de Cristo. E onde estão as armas de vocês? As nossas armas são a caridade, a fé, o amor. E por que vocês vieram aqui? Para servir vocês.
Mas como nos servir? Queremos ser servos de vocês. Mas nós somos muçulmanos, somos os seus inimigos. Nós sabemos disso. Mas o nosso mestre, aqui neste lugar, mandou amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Os muçulmanos acharam tão estranha aquela atitude que falaram, tudo bem, já que vocês querem nos servir, o que vocês querem em troca? Francisco de Assis falou, apenas um pedaço de terra, alguns pedaços de terra, onde pudéssemos construir a nossa casa para ajudar aos pobres e adorar o nosso Deus, adorar o nosso Mestre Jesus. Eles conseguiram. E o que me chama a atenção é que mesmo hoje, tantos séculos depois de Francisco de Assis, quando eu visito várias igrejas católicas aqui da região, e por favor, os católicos que estiverem assistindo não se ofendam. Se você vier a Israel, você vai entender o que eu quero dizer. Muitas igrejas católicas, elas não são tão bonitas como a igreja da Natividade em Belém, como a igreja do Santo Sepulcro, porque elas são marcadas por fogo de guerras, de reconstruções, de igreja sobre igreja. É uma coisa meio desconexa. Até católicos admitem isso, não é uma ofensa. Mas quando você visita as igrejas católicas construídas pela Ordem dos Franciscanos, é bem diferente. Tem um jardim maravilhoso, uma paz, uma reverência, que até aqueles que não são católicos se sentem bem em ficar ali e orar, ou rezar, ler a sua Bíblia. Que diferença das igrejas católicas fundadas por Francisco de Assis, das católicas fundadas pelo Exército dos Cruzados. Uma conseguida pela caridade, pela fraternidade, pelo amor. Outra pela guerra, pelo domínio, pela vontade de conquistar. E a construção mostra a diferença daquilo que você consegue pelo amor ou daquilo que você cativa ou conquista pela guerra. Por isso, mesmo não sendo católico, mas reconhecendo como sendo uma oração universal de todo aquele que diz acreditar em Deus, eu queria citar para você a famosa oração de São Francisco. Na verdade, não temos certeza que foi São Francisco de Assis que escreveu essa oração. Ela apareceu nos escombros da Segunda Guerra Mundial, atribuída a São Francisco de Assis. Mas, quer seja de São Francisco, quer não seja de São Francisco, não importa quem é o autor. Esta oração é tão bela que merece ser compartilhada, melhor, merece ser vivida. Ela diz mais ou menos assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. E que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Aqui, do Mar da Galileia, aonde Jesus proferiu palavras tão bonitas, que podem ser depois comentadas por esta famosa oração de São Francisco de Assis, eu peço ao meu Deus que possa fazer de mim um instrumento da paz celestial. E que você que está assistindo esse vídeo também tome essa decisão de ser um instrumento da paz que só o Senhor Jesus pode conceder. Um abraço.